mais ou menos, eu escrevi sobre a empregabilidade, né? E essa empregabilidade, inclusive o texto era: socorro, estou desempregado. O que eu coloquei nesse texto, né? Quem tiver a oportunidade de ler, vale a pena. Eu coloquei sobre as necessidades do desempregado, né? E tudo que pode acontecer com ele, tudo que acontece com ele, efetivamente acontece, né? Os amigos desaparecem, você se sente perdido, as necessidades da família, que você não pode mais suprir, as suas contas vencendo, né? Mas tem um outro lado muito bom nisso, que é o momento que aflora a sua possibilidade de criatividade. Até aquelas pessoas que se consideram menos criativas nesse momento, né, quando a situação dificulta, a criatividade aflora, né, e a criatividade do empreendedorismo, né, essa criatividade faz com que, na verdade, é a necessidade que te faz criativo, né? Muitas vezes quando a gente está acomodado, está bem empregado, então mesmo que não esteja bem empregado, né, que aquilo esteja te cansando, mas como nós somos extremamente acomodados, né, isso faz parte do ser humano, da essência do ser humano, a gente deixa isso para lá, né, e deixa do jeito que tá, né. Eu até brinco, né, eu costumo brincar que deixa que eu deixo, né, a gente vai deixando para lá. E é onde nós erramos, né, nós erramos muito com relação a isso. A gente só consegue se movimentar quando a gente necessita, né, a gente só reza quando a gente precisa, a gente só faz, tudo que a gente faz quando a gente necessita. Eu ouvi esses dias algo muito interessante, né? Até me parece que é de um padre. Eu ouvi umas partes assim, mas eu achei muito interessante, né? Que a gente faz tudo mais ou menos, né? É claro que ele estava levando para o lado da religiosidade, mas eu vou trazer aqui para o nosso mundo, né? Para a nossa realidade. A gente estuda mais ou menos, a gente trabalha mais ou menos, a gente cuida da nossa vida mais ou menos, né? A gente cuida da nossa família mais ou menos. A gente se cuida mais ou menos. A gente tem mais ou menos amigo. A gente se acha mais ou menos. Tudo na nossa vida é mais ou menos. Por que a gente nunca se dedica? Né? Então, quando eu entro com esse programa, né, esse programa de empreendedorismo, é nesse sentido, né? Por que a gente faz tudo mais ou menos? Por que a gente não faz as coisas para valer? Por que a gente não estuda para valer? Por que a gente não se dedica para valer? Em todos os aspectos da vida, em todos os campos. A gente não faz isso. E agora a gente está no meio de uma crise, né? Então, pegando e voltando lá naquela questão, né, do que eu escrevi sobre a empregabilidade, quando a gente faz tudo mais ou menos, a nossa empregabilidade vai piorando. Principalmente porque a gente não tem uma mão, né? As pessoas não estendem mais a mão para você, né? Aquele momento que você mais precisa, tudo desaparece. O banco te cobra. Quando você tem dinheiro, ele fica atrás de você. Mas quando você não tem, ele desaparece. Ninguém tá ali para te dar a mão. O dinheiro indo embora, a família precisando, né? A gente se engana, a gente procura se enganar, que isso também é natural do ser humano, isso faz parte,
né? E no coach a gente tem algo que a gente chama, isso é uma ferramenta, inclusive, né, que chama-se roda da vida. Então, a gente procura analisar todos os aspectos da nossa vida, né? O nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, o nosso lazer, né? E aí é que está, gente. Acho que a gente poderia até incluir algo aí, né? A nossa criatividade e desenvolvimento, que a gente não tem. A gente só procura se desenvolver quando a pedra no sapato aperta, né? Aliás, quando tem uma pedrinha no sapato ou quando o sapato aperta. E nesse programa Empreenda é justamente para te dar a mão, né? Essa mão para que você desperte em você a criatividade, o empreendedorismo, sair do fundo do poço. E quando a gente fala sair do fundo do poço, a gente fala sair do fundo do poço de toda forma. Porque às vezes uma dica para empreendedorismo é uma dica para você sair de algo acomodado na sua vida pessoal, né? Se a gente começar a ligar uma coisa com a outra, talvez a gente não esteja de bem com a gente, de bem com a vida, num casamento ruim, né? Num emprego ruim. Será que não está na hora da gente olhar? Será que a crise não está dentro da gente? A gente tem a oportunidade de, na crise, crescer. Essa não é a primeira crise que eu passo. Para muita gente aqui pode ser, mas eu não. Então, assim, nós ficamos mais criativos na crise, porque nós precisamos. Então, é esse o momento de mudar. E é essa a dica de hoje. Muda. Agora. Levanta. Bate a poeira. Dá a volta por cima. Não faça nada mais ou menos. Tudo que você for fazer, faça de verdade. De verdade. Sabe as palavras essa. Pense nisso. E vamos empreender. A gente está te dando a mão, né? Eu vou fazer o símbolo aqui de dar a mão, porque é assim que a gente vai ter alguém te dando a mão para que você cresça.